Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre oxidação de aminoácidos e ciclo da ureia. Então, estamos de volta aqui com a nossa visão geral do catabolismo. Nós já vimos como que a glicose e os ácidos graxos podem ser catabolizados, degradados, para alimentar a via metabólica da respiração, produzindo biosintéticos, intermediários biosintéticos e energia para o metabolismo celular. E agora vamos ver a última via metabólica que se conecta à respiração, ao processo respiratório, que é a via de catabolismo dos aminoácidos. Essa via representa menos de 10 a 15% da produção de energia nos seres humanos. Mas o fluxo entre essas três vias aqui varia de acordo com a disponibilidade desses substratos, tá? Então, mas em geral, a oxidação dos aminoácidos é a menos representativa dentre essas três vias metabólicas que vão alimentar o processo respiratório. Em que circunstâncias os aminoácidos são oxidados para fornecimento de energia? Nos animais, isso acontece em três situações principais. Uma, durante a degradação normal de proteínas celulares. Então, às vezes, na hidrólise de uma proteína é liberado um aminoácido, esse aminoácido não é utilizado para a síntese de outras proteínas, e ele é degradado. Então, isso é chamado processo de turnover, né? Degradação e ressíntese de proteínas. Na segunda situação, numa dieta rica em proteínas. Então, quando a ingestão de proteínas é superior à necessidade do organismo, então o animal ingere mais proteínas, mais aminoácidos do que ele necessita para a síntese das suas próprias proteínas, essas proteínas acabam sendo degradadas, porque o organismo não armazena aminoácidos igual ele armazena lipídios e carboidratos. Então, o excesso de aminoácidos é degradado. E na terceira situação é no caso de um jejum, né, uma carência nutricional de carboidratos e de ácidos graxos, ou no caso, por exemplo, de uma diabetes mellitus, em que há carboidratos no organismo, mas eles não conseguem ser aproveitados na célula no processo respiratório. Então, os aminoácidos nesse caso, são oxidados para fornecimento de energia. Então, nas três situações metabólicas que a gente acabou de mencionar, os aminoácidos vão entrar no processo de oxidação, no qual primeiro é separado o grupo amino, liberando alfa-cetoácidos. O grupo amino, ele entra numa via metabólica específica para metabolização desse nitrogênio, que nós vamos falar hoje, chamado ciclo da ureia, e o alfa-cetoácido, que é o esqueleto de carbono e hidrogênio que sobra, ele vai agora alimentar as vias principais do metabolismo, assim como a oxidação da glicose e dos ácidos graxos, a oxidação dos aminoácidos vão alimentar essas principais vias metabólicas, que são elas respiração, ou seja, esse alfa-cetoácido pode ser completamente oxidado a CO2 e água pelo processo respiratório, produzindo ATP, entrando no ciclo do ácido cítrico, também alimentando o ciclo do ácido cítrico e fornecendo intermediários biosintéticos, ou ele pode entrar na gliconeogênese, que é a síntese de glicose, que nós vamos ver na próxima aula, ou ser utilizado para a síntese de corpos cetônicos no fígado. Os aminoácidos derivados das proteínas da dieta são processados no fígado, nos hepatócitos, que são as células do fígado. Então, lá nos hepatócitos, esses aminoácidos primeiro vão perder o grupo amino, gerando amônia, que em meio aquoso vira íon amônio. Essa amônia vai ser utilizada em várias vias biosintéticas. O que não for utilizado, o que tiver em excesso, deve ser excretado, porque essa amônia é tóxica para as células. Então, ela pode ser excretada na forma de amônia mesmo, ou na forma de ureia, ou na forma de ácido úrico, dependendo do organismo. E os esqueleto alfa-cetoácidos agora vão ser utilizados em outras vias metabólicas. Então, nesse processo de excreção da amônia, são essenciais também alguns outros aminoácidos, tendo papel principal a alanina e a glutamina. 4 aminoácidos desempenham um papel fundamental no metabolismo dos aminoácidos. A alanina e a glutamina, que a gente acabou de falar, que estão envolvidas na excreção da amônia, e o glutamato e o aspartato.
Esses são os 4 aminoácidos que são mais facilmente convertidos em intermediários do ciclo do ácido cítrico. A glutamina e o glutamato são convertidos em alfa-cetoglutarato, o aspartato é convertido em oxalacetato e a alanina é convertida em piruvato e posteriormente em oxalacetato. O glutamato e a glutamina, eles são especialmente importantes porque eles atuam como uma espécie de ponto de encontro para os grupos aminos. Então, os grupos aminos que são retirados de todos os outros aminoácidos, eles são incorporados no alfa-cetoglutarato, que é transformado em glutamato. E esse glutamato, lá nos hepatócitos, é que ele vai sofrer depois de novo a perda desse grupo amino para a síntese de ureia e assim excreção. Tá? A glutamina também é muito importante como uma forma de transporte desse nitrogênio, desse grupo, dessa amônia, para outras partes do corpo para ser utilizado na biossíntese de outros compostos, tá? E a alanina também, a gente vai ver que ela participa no transporte de nitrogênio também, principalmente no metabolismo dos músculos. Bom, então agora vamos ver como que as proteínas da dieta são degradadas e absorvidas. Nos humanos, a degradação das proteínas, ela ocorre no trato intestinal. A chegada de proteínas da dieta ao estômago estimula na mucosa gástrica a secreção de um hormônio chamado gastrina e, por sua vez, estimula a secreção do ácido clorídrico, que reduz o pH do estômago até mais ou menos 1 a 2,5. A redução desse pH funciona tanto como um antisséptico, porque permite matar a maior parte das bactérias de outras células estranhas do organismo, como também atua como um agente desnaturante, que vai desnivelar as proteínas, principalmente as proteínas globulares, tornando as ligações peptídicas mais susceptíveis à hidrólise pelas enzimas. O pepsinogênio, ele é um precursor inativo, tá? que é secretado ali pela mucosa gástrica, e na presença do ácido clorídrico, na presença no pH baixo, ele é convertido em pepsina, na pepsina que é a enzima ativa. Essa pepsina, ela hidrolisa as proteínas que são ingeridas, atuando nas ligações peptídicas de alguns aminoácidos específicos de cadeia mais longa, como fenilalanina, triptofano e tirosina. À medida que esse conteúdo do estômago vai passando para o intestino delgado, o baixo pH em contato ali com o duodeno, a parte inicial do intestino, desencadeia a secreção de um hormônio que é a secretina na corrente sanguínea. A secretina, ela estimula o pâncreas a secretar bicarbonato, liberando bicarbonato dentro do intestino, neutralizando assim o ácido clorídrico e aumentando o pH do intestino para mais ou menos 7. O aumento desse pH, ele estimula a síntese de outras enzimas que têm a sua atividade ótima no pH 7. A chegada desses aminoácidos na parte superior do intestino, ela estimula a liberação de um outro hormônio, colecistocinina, que estimula a secreção dessas enzimas que atuam nesse pH 7, como a tripsina, a quimiotripsina e as carboxipeptidases A e B. Na verdade, são sintetizados os primeiros precursores, e quando eles encontram esse pH mais alto, esses precursores são transformados nas enzimas ativas. E uma enzima ativa induz a conversão dos outros precursores em outras enzimas ativas. Essas enzimas agora continuam a hidrólise dos peptídeos, tá? Que é uma hidrólise bastante eficiente, porque cada uma dessas enzimas são específicas para cada tipo de aminoácido, e cada tipo de aminoácido e tamanho de cadeia de aminoácido. E essa mistura resultante de aminoácidos livres é transportada para dentro das células epiteliais, que revestem o intestino delgado, através dos quais os aminoácidos entram então nos capilares, entram nos capilares sanguíneos nas velocidades do intestino e são transportados até o fígado. E essa complexidade toda na absorção dos aminoácidos? Porque essas enzimas são todas dependentes de pH e uma das outras, né, para que os precursores sejam transformados em enzimas ativas. Justamente para que essas enzimas não degradem
as mucosas do estômago e do intestino. Não degradem qualquer proteína, né, que elas encontrarem pela frente. Então, a chegada dos alimentos, a chegada dos aminoácidos, estimula precursores no estômago. O baixo pH estimula a conversão do pepsinogênio em pepsina, A chegada desse bolo alimentar no intestino já vai estimular a secreção de hormônios que vão induzir ao aumento do pH. Esse aumento do pH estimula alguns precursores, esses precursores são chamados zimogênios, tá? E a conversão de uma enzima ativa estimula a conversão de um outro zimogênio em outra enzima ativa e assim por diante, tudo no sentido de que essas enzimas só se tornem ativas na presença dos aminoácidos provenientes da alimentação. E por fim, nós temos então essa mistura de aminoácidos ou de peptídeos pequenos e de aminoácidos que são finalmente absorvidos pela mucosa intestinal, caem na corrente sanguínea e são levados até o fígado, onde, na verdade, vai acontecer a metabolização, a oxidação desses aminoácidos, que é o que a gente vai ver agora. Então, nas células do fígado, nos hepatócitos, a primeira etapa do catabolismo da maioria dos aminoácidos é a remoção do seu grupo amino, que ocorre no citosol desses hepatócitos. Essa remoção é realizada por enzimas chamadas aminotransferases. Então, tem várias aminotransferases específicas para determinados grupos de aminoácidos. Então, o grupo amino é transferido para o alfa-cetoglutarato, formando glutamato, e o alfa-cetoácido, o esqueleto carbônico resultante dessa retirada do grupo amino do aminoácido, é liberado, então, para ser utilizado em outras vias metabólicas. Na segunda etapa, o que acontece? Esse glutamato ele é transportado do citosol para a mitocôndria, onde ele vai sofrer um processo de desaminação oxidativa. Vai ser retirado esse grupo amino do glutamato, formando alfa-cetoglutarato e amônio. Quem catalisa essa reação é a glutamato desidrogenase, que é a única enzima aqui nos células animais que pode usar, dentro da mitocôndria, que pode usar tanto NADH como NADP, tanto NAD+, quanto NADP+, tá? E é uma enzima extremamente alostérica, regulada alostericamente, onde ela é ativada por ATP e sua atividade é reduzida pela presença de GTP. Esse alfa-cetoglutarato produzido, então, depois da desaminação oxidativa do glutamato, vai alimentar o ciclo do ácido cítrico e a amônia produzida agora pode também vai ser utilizada para excreção, tá? Então, o glutamato, ele funciona como um aminoácido de transferência. Ele transfere esse nitrogênio do grupo amino tanto para vias de biossíntese, tá? No ciclo do ácido cítrico, como também para as vias de excreção. Essa amônia produzida a partir da desaminação oxidativa do glutamato, ela tem que ser excretada, ela não pode se acumular dentro das células porque ela é extremamente tóxica, tanto para os animais quanto para as plantas. As bases bioquímicas que explicam exatamente por que essa amônia é tóxica não são exatamente compreendidas ainda, mas sabe-se que a amônia ela atravessa facilmente a barreira hematoencefálica, ou seja, ela chega facilmente ao cérebro. Então, qualquer aumento de amônia na corrente sanguínea aumenta a quantidade de amônia no cérebro. E os danos causados pela toxicidade de amônia no cérebro incluem perda de neurônios, alteração nas sinapses, deficiência geral do metabolismo celular desses neurônios. Isso pode causar letargia e, nas condições mais graves, retardo mental e até coma, tá? Por quê? Isso acaba alterando a osmolaridade da célula, ocorre uma absorção muito grande de água no cérebro, um edema cerebral, e isso causa um aumento da pressão intracraniana que leva ao coma. Nas plantas, a gente sabe que o acúmulo de amônio dissipa os gradientes de prótons nas membranas, que são necessários no transporte de elétrons, tanto da fotossíntese quanto da cadeia respiratória. Então, o que acontece? O íon amônio, em pH alto, né, grande quantidade de OH, ele se combina com esse OH formando amônia.
Essa amônia, ela é permeável nas membranas, então ela pode entrar no lume dos tilacoides, no espaço intermembrana da mitocôndria ou até mesmo dentro do vacúolo, onde essa amônia, com pH mais baixo, essa amônia é desprotonada, formando o íon amônio e liberando prótons, alterando o gradiente eletroquímico, tão importante para a produção de ATP, tanto dentro dos cloroplastos como dentro das mitocôndrias. E dentro dos vacúolos, essa alteração, essa liberação de prótons e alteração no pH e no potencial eletroquímico pode também alterar várias outras enzimas que são estocadas ali. Em muitos tecidos, incluindo o cérebro, alguns processos, como a degradação de nucleotídeos, geram amônia livre. Essa amônia, então, ela tem que ser rapidamente metabolizada antes que ela exerça algum papel tóxico dentro daquele tecido. A amônia ela é metabolizada no fígado e depois transportada para os rins para excreção. Então, essa amônia produzida nos vários tecidos extrahepáticos tem que ser primeiro transportada para o fígado. E ela é transportada na forma de glutamina. Essa amônia é incorporada ao glutamato, formando glutamina. Essa reação é catalisada pela glutamina sintetase com gasto de ATP. Essa reação ocorre em 2 passos. Primeiro, o ADP, um fósforo inorgânico, ele é ligado ao glutamato e dessa forma facilitando a ligação da amônia esse glutamato fosforilado, no final libera o fósforo inorgânico e forma-se glutamina. Tá? Essa glutamina, então, é a principal forma de transporte da amônia através do sangue no organismo. Essa glutamina, então, vai ser achada em grandes concentrações no sangue em relação aos outros aminoácidos. Essa glutamina é transportada até o fígado e lá no fígado ela perde essa grupamina na forma de amônia novamente. Quem catalisa isso é a glutaminase. E aí essa glutamina é transformada em glutamato novamente. Por que a glutamina é um aminoácido principal para o transporte? Porque vejam bem, em relação ao glutamato, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos para 1 nitrogênio. E na glutamina nós temos os mesmos 5 carbonos para 2 nitrogênios. Então a relação carbono-nitrogênio é muito melhor na glutamina do que no glutamato. Com o mesmo número de carbonos, são carregados 2 nitrogênios. A glutamina é a principal forma de transporte de amônia no sangue. Além da glutamina, a alanina também desempenha um papel especial no transporte dos grupos aminos do músculo para o fígado. O que acontece? No músculo e outros tecidos que também utilizam aminoácidos como fonte de energia, na oxidação desses aminoácidos, esse amônio liberado dos aminoácidos é incorporado no glutamato, como a gente viu. Mas ao invés do glutamato transferir esse grupo amino para a glutamina, ele transfere o grupo amino para a alanina. E essa reação, ele transfere esse glupamino para o piruvato, formando a alanina. Essa reação é catalisada pela alanina aminotransferase. O piruvato é um produto bastante comum no músculo, porque ele é proveniente da glicólise. Então, tem bastante piruvato disponível, ele pode receber esse grupamino do glutamato, formando a alanina. A alanina é um outro aminoácido estável, né, com uma boa relação de proporção carbono-nitrogênio, e é utilizada também no transporte na corrente sanguínea até o fígado. Lá no fígado, essa alanina transfere esse grupamino para o alfa-cetoglutarato, formando o glutamato. E aí o glutamato vai ser transferido para a mitocôndria, onde ele vai sofrer a desaminação oxidativa, liberando amônio, que vai entrar no processo de excreção, que a gente já vai ver, chamado ciclo da ureia. E o outro produto da liberação do grupamino da alanina vira piruvato. Esse piruvato, ele entra na gliconeogênese, formando glicose, e essa glicose volta para o músculo como fonte de energia. Esse aqui é chamado de ciclo da glicose-alanina. Por que isso é importante? Qual a importância do ciclo da glicose-alanina? Porque dessa forma, o custo energético de transformação do piruvato à glicose, porque é um processo endergônico, né? A gente viu que para degradar glicose a piruvato, na glicólise, é um processo exergônico, libera energia. Mas para sintetizar glicose a partir do piruvato, é necessário um input de energia. Isso é chamado de gliconeogênese. A gliconeogênese gasta ATP. E aí, dessa forma, todo o custo energético
todo o gasto ATP é imposto ao fígado, ao invés do músculo. E aí o músculo pode atuar, pode concentrar na glicólise, gastar todo o ATP ser gastado na contração muscular, e o custo da gliconeogênese fica a cargo do fígado. É o ciclo da glicose e alanina. Bom, lá no fígado agora, essa amônia liberada da desaminação oxidativa do glutamato dentro das mitocôndrias vai ser metabolizada para excreção. A via de excreção de nitrogênio, ou seja, na forma de amônia, de ureia ou de ácido úrico, é específica para cada grupo de animal e isso está intimamente relacionado com o habitat, na verdade está relacionado com a quantidade de água disponível dentro do organismo e no ambiente que o organismo vive. Então, por exemplo, no caso da amônia, a amônia é extremamente solúvel em água e muito tóxica. Então, os animais aquáticos, por exemplo, podem excretar, se dar o luxo de excretar amônia, porque essa amônia é diluída no ambiente aquático e o potencial tóxico é muito baixo. No caso dos vertebrados e dos humanos, essa amônia é convertida em ureia, porque é uma molécula menos tóxica do que a amônia. Ainda também solúvel em água, tá? São organismos que conseguem reter bastante água dentro do corpo e podem sintetizar ureia, né? Formando a urina, que é essa ureia diluída em água. E ao excretar no ambiente, ela não vai ser tão tóxica assim. Então, é uma adaptação dos animais ao ambiente terrestre. E alguns animais também excretam ácido úrico. O ácido úrico é insolúvel, tá, na água e é menos tóxico ainda do que a ureia. É o que a gente vai encontrar no caso dos pássaros e dos répteis. Bom, então agora lá no fígado, nos hepatócitos, aquela amônia liberada da desaminação do glutamato dentro da mitocôndria vai ser agora metabolizada, transformada em ureia para ser excretada. Esse é chamado de ciclo da ureia. No ciclo da ureia, a primeira parte ocorre então dentro das mitocôndrias dos hepatócitos no fígado e uma outra parte vai ocorrer no citosol. Então envolve tanto a mitocôndria quanto o citosol dos hepatócitos. Então lá nos hepatócitos, essa ureia vai ser transformada, essa amônia vai ser transformada em ureia, depois essa ureia vai ser transportada pela corrente sanguínea até os rins para ser finalmente excretada. Então dentro da mitocôndria das células do fígado, os hepatócitos, a amônia liberada na desaminação oxidativa do glutamato vai se combinar agora com um CO2. Mitocôndria, processo respiratório, está cheio de CO2. Em meio aquosa, CO2 ele é presente na forma do íon bicarbonato. Então, esse amônia se combina com o íon bicarbonato para formar o carbamoil fosfato. Nesse processo, gastam-se 2 ATPs e essa reação é catalisada pela carbamoil fosfato sintetase 1. É uma enzima que catalisa esse processo em 2 etapas. Primeiro, um fósforo inorgânico de um dos ATPs se une ao carbamato ou bicarbonato, formando o carbamato, saindo o fósforo inorgânico, formando o anidrido do ácido carbônico fosfórico. Esse anidrido agora, com o fósforo ligado, isso facilita a ligação do amônio, formando o carbamato, e liberando um fósforo inorgânico. E esse carbamato agora se liga a um outro fósforo inorgânico proveniente do segundo ATP, formando o carbamil fosfato. Esse carbamil fosfato é que vai ser o substrato que vai entrar no ciclo da ureia. Esse ciclo começa com a combinação do carbamil fosfato com a ornitina, formando citrulina, liberando o fósforo inorgânico. Então, essa citrulina agora vai passar para o citosol, dando início à segunda etapa do ciclo da ureia. São 3 etapas. A primeira é essa daqui, dentro da mitocôndria, combinação do carbamoil fosfato com a ornitina formando citrulina, e a citrulina agora vai para o citosol. A desaminação do glutamato libera amônia e alfa-cetoglutarato, certo? Esse alfa-cetoglutarato pode tanto entrar para o ciclo do ácido cítrico, ou ele pode se combinar com o oxalacetato, formando aspartato, que é um outro tipo de aminoácido. Esse aspartato ele também é transportado para o citosol e ele vai entrar agora na segunda fase da ureia, no ciclo da ureia. Então, o aspartato que foi transportado da mitocôndria para o citosol, agora ele vai doar esse grupo amino para a citrulina, formando o arginino succinato. Essa reação ela é catalisada pela argininosuccinato
sintetase e ela gasta ATP e também ocorre via um intermediário que é o citrulil AMP. Bom, a arginino-succinato agora ela vai ser clivada pela arginino-succinato, vai ser clivada pela arginino-succinase e formando fumarato e arginina. O fumarato ele pode ser reduzido a malato, convertido em malato, e esse malato volta para a mitocôndria e entra no ciclo do ácido cítrico. A arginina, por sua vez, ela vai ser clivada, liberando ureia e ornitina. Essa ureia agora vai ser excretada e a ornitina volta para a mitocôndria, dando início a um novo ciclo da ureia. Bom, uma vez que o fumarato produzido no ciclo da ureia também pode ser utilizado dentro da mitocôndria pelo ciclo do ácido cítrico, a gente fala que esses dois ciclos eles estão interligados, estão interconectados. E essa interconexão entre esses dois ciclos é apelidado como a bicicleta de Krebs. Então, para que essa bicicleta seja completa, é necessário a conexão desses dois ciclos por transporte de intermediários, desses intermediários, principalmente de malato e de aspartato. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, não há um transportador específico para fumarato na membrana da mitocôndria, mas existem várias isoenzimas, ou seja, enzimas semelhantes daquelas encontradas na mitocôndria no citosol, como, por exemplo, isoenzimas da fumarase e da malato desidrogenase. Então, esse malato no citosol ele pode ser convertido em malato e o malato, então, ser transportado para dentro da mitocôndria, porque existe um transportador para malato. Na mitocôndria, esse malato é transformado em oxalacetato, depois ele é transferido o grupo amino para o glutamato, formando aspartato, e esse aspartato volta para o citosol. E aí, esse aspartato ele vai servir tanto como doador do grupo amino para o arginino-succinato no ciclo da ureia, transformando-se em fumarato. Ou ele pode doar esse grupo amino para o alfa-cetoglutarato, formando glutamato e oxalacetato. Aqui entra também uma conexão desses dois ciclos também com um outro evento importante na célula, que é a transferência de poder redutor do citosol para a mitocôndria. Então, tanto na oxidação da glicose como dos ácidos graxos, há uma grande produção de poder redutor que depois são utilizados para a síntese de ATP no processo respiratório que ocorre dentro da mitocôndria. O NADH não ultrapassa a membrana da mitocôndria e não há transportador para NADH. Então, como que esse poder redutor é transportado do citosol para a mitocôndria? Uma das formas é através do oxalacetato e do malato. Então, o oxalacetato ele é reduzido a malato com gasto de NADH, esse NADH produzido tanto na glicólise quanto na oxidação de ácidos graxos. E aí, esse malato, que tem transportador para ele, consegue entrar dentro da mitocôndria. Lá na mitocôndria, esse malato, ele é oxidado a oxalacetato no ciclo do ácido cítrico, liberando o NADH. E aí, agora, esse NADH pode doar esses elétrons para a cadeia transportadora de elétrons e para que ocorra a fosforilação oxidativa e síntese de ATP. Tá? Então, esses dois ciclos estão interligados pela lançadeira aspartato-arginino-succinato, que é chamada esse transporte aqui, e pelo transporte de malato-aspartato, tá? Que também intermedia que também faz esse transporte de poder redutor entre citosol e mitocôndria. Então, a bicicleta de Krebs tem uma outra importância fundamental, porque se a gente for analisar o ciclo da ureia isoladamente, a gente percebe que existe gasto de ATP para formar uma molécula de ureia. Gasta-se 2 ATPs dentro da mitocôndria para unir a amônia com o íon bicarbonato, formando o intermediário carbamoil, fosfato, e depois gasta-se ATP lá no citosol para unir o grupo amino do aspartato com a citrulina, formando o intermediário arginino-succinato. Então, a equação geral do ciclo da ureia é entre dois grupos, dois amônias para um íon bicarbonato, gasta-se 3 ATPs para formar uma molécula de ureia. Contudo, esse aparente custo ele é reduzido pelas interconexões entre o grupo
entre o ciclo da ureia e o ciclo do ácido cítrico. Por quê? O fumarato gerado no ciclo da ureia, ele pode se transformar em malato, ser transportado para dentro da mitocôndria, onde ele entra no ciclo do ácido cítrico, ele vai sofrer uma oxidação, oxalacetato, gerando poder redutor, formando NADH. Esse NADH, essa molécula de NADH, pode gerar até 2 ATPs e meio durante a respiração mitocondrial. Então, esse ATP gerado dentro da mitocôndria, ele pode ser utilizado no ciclo da ureia, tanto aqui na mitocôndria quanto lá no citosol, reduzindo significativamente o custo energético geral da síntese da ureia. Bom, e como que se dá a regulação do ciclo da ureia? Em uma escala de tempo mais longa, a regulação do ciclo da ureia se dá em nível transcricional, de transcrição e síntese de novas enzimas. Então, são as 5 enzimas que participam do ciclo da ureia podem ser reguladas no nível de transcrição, sendo produzidas mais enzimas. As 4 enzimas do ciclo da ureia, mais a carbamoilfosfato sintetase 1, que catalisa a síntese da citrulina a partir da união da amônia com o íon bicarbonato. Agora, numa escala de tempo mais curta, esse ciclo ele pode ser regulado de nível da atividade da enzima, que é regulada alostericamente. Essa enzima que é regulada alostericamente é a carbamilfosfato sintetase 1. Ela é regulada por um intermediário metabólico que é o N-acetilglutamato, que é sintetizado a partir do glutamato pela enzima N-acetilglutamato sintetase. Nas células animais, essa enzima ela atua aqui única e exclusivamente com intuito regulatório, tá? Então, esse N-acetilglutamato é um metabólito que não é utilizado em nenhuma outra via metabólica, ele está ali simplesmente com uma ação regulatória da carbamoilfosfato sintetase 1, do ciclo da ureia. Então, essa N-acetilglutamato sintetiza esse metabólito a partir do glutamato, e ela, por sua vez, é regulada pelos níveis de arginina, que é um intermediário do ciclo da ureia. Então, a argininosuccinato ela é clivada em arginina e fumarato. Quando os níveis de arginina estão altos, é sinal de que está havendo muita síntese de arginina, o ciclo da ureia está funcionando com bastante intensidade, e isso estimula essa enzima aqui, que sintetiza esse metabólito intermediário regulatório aqui, que estimula a enzima inicial antes de iniciar o ciclo, né, que é a carbamoilfosfato sintetase. Se níveis de arginina estão baixos, o ciclo da ureia está funcionando a baixa velocidade, níveis baixos de arginina inibem essa enzima que reduz a concentração desse metabólito regulador, reduzindo a atividade da carbamoilfosfato sintetase, que é essa enzima alostérica que regula o ciclo da ureia a curto prazo. Bom, então uma vez que a gente já entendeu como que a amônia é excretada, metabolizada e excretada pelo ciclo da ureia, vamos agora entender o que acontece com esses alfa-cetoácidos produzidos após a remoção do grupo amino dos aminoácidos. Então, qual é o destino do esqueleto carbônico dos alfa-cetoácidos provenientes da oxidação dos aminoácidos? Bom, as 20 vias catabólicas, né, dos 20 aminoácidos existentes se convergem para formar apenas 6 produtos principais, que podem entrar no ciclo do ácido cítrico, né, o alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato, oxalacetato, piruvato e acetil-CoA. Então, os aminoácidos, eles são todos cada grupo de aminoácido vai ter uma via metabólica específica e todas elas vão convergir para, no final, os produtos vão ser algum desses intermediários aqui que podem entrar no ciclo do ácido cítrico, tá? Então, alguns vão ser convertidos em alfa-cetoglutarato, outros podem entrar nesse ponto aqui, no do succinil-CoA, outros, como a fenilalanina e a tirosina, são convertidos em fumarato, outros são convertidos em oxalacetatos, outros são convertidos em piruvatos, que por sua vez podem ser convertidos em oxalacetato ou acetil-CoA, e alguns outros podem ser convertidos em acetil-CoA. Então, o destino do esqueleto carbônico, a partir daqui, vai ser o quê? A completa oxidação em CO2 e água, produzindo ATP, ou intermediários do ciclo do ácido cítrico, que por sua vez podem seguir outras vias biosintéticas.
ou ainda, alguns aminoácidos específicos podem ser convertidos nesse intermediário acetoacetil-CoA, que no fígado são convertidos em corpos cetônicos. Bom, 7 aminoácidos que podem ser inteiramente ou parcialmente degradados em acetil-CoA ou acetoacetil-CoA, eles são facilmente convertidos em corpos cetônicos no fígado. Então, por isso, eles são chamados de aminoácidos cetogênicos. Isso é bastante evidente, principalmente em dietas restritas em carboidratos ou em diabetes mellitus, em que há uma grande oxidação de ácidos graxos e aminoácidos para a produção de corpos cetônicos que vão servir como energia para as células, né? Agora, os aminoácidos que são convertidos em piruvato, oxalacetato, fumarato, succinil-CoA ou alfa-acetoglutarato, eles são chamados de aminoácidos glicogênicos, porque eles podem ser transformados nesses intermediários aqui, né? E esses intermediários podem ser desviados para a gliconeogênese, formando glicose e glicogênio. Por isso são chamados de aminoácidos glicogênicos. E alguns aminoácidos podem tanto serem desviados para a gliconeogênese como para a produção de corpos cetônicos, que é o caso do triptofano, da isoleucina, da fenilalanina e da tirosina. Então, esses aminoácidos são chamados tanto cetogênicos quanto glicogênicos. Algumas doenças genéticas, elas são causadas por disfunções congênitas no metabolismo dos aminoácidos, no catabolismo dos aminoácidos, né? Então, por exemplo, algumas disfunções geram alteração na síntese de ureia, é chamada de acidemia argininosuccínica, né? E é um defeito na enzima da argininosuccinase, que causa vômitos e convulsões. O albinismo, por exemplo, é uma disfunção na síntese de melanina a partir da tirosina. É um defeito na enzima tirosina 3-monooxigenase, ou tirosinase. E isso leva à falta de pigmentação, tanto na pele quanto no cabelo. E um outro exemplo é a fenilcetonúria, que é uma disfunção na conversão da fenilalanina em tirosina. É um defeito, na verdade, da enzima fenilalanina hidroxilase, que causa vômitos no período neonatal, deficiência intelectual. Várias dessas doenças genéticas aqui podem ser diagnosticadas precocemente no teste do pezinho no recém-nascido, tá? Como a fenilcetonúria, por exemplo. A fenilcetonúria, ela pode ser facilmente diagnosticada logo no início da vida, né? E ela causa sérios, se não diagnosticada e não tratada, né? Por exemplo, com uma dieta pobre nesses aminoácidos, ela pode causar sérios problemas, como demência, né? Má formação do sistema nervoso. A maioria das doenças provenientes de disfunções no catabolismo de aminoácidos causa problemas no sistema nervoso. Por quê? Muitos aminoácidos são neurotransmissores, ou precursores de neurotransmissores, ou antagonistas desses neurotransmissores. Então, não é de se surpreender que defeitos genéticos no metabolismo dos aminoácidos possam causar prejuízo no desenvolvimento neural e causar deficiência intelectual. No caso da fenilcetonúria, por exemplo, é uma disfunção ocasionada por uma deficiência nessa enzima, a fenilalanina hidroxilase, que transforma a fenilalanina em tirosina. Quando isso acontece, passa a predominar uma via metabólica alternativa, catalisada pela transaminase, que transforma essa fenilalanina em fenilpiruvato. E aí aumenta muito os níveis de piruvato e de fenilalanina no sangue. E isso pode ser extremamente prejudicial para o desenvolvimento do sistema nervoso, porque a fenilalanina compete com outros aminoácidos na barreira hematocefálica para ser transportada para dentro do cérebro, gerando graves consequências, né, neurológicas no desenvolvimento do bebê. Interessante que a fenilcetonúria, ela foi um dos primeiros defeitos metabólicos herdados que foi defeitos metabólicos, né, que foi descoberto nos humanos. E ela é detectada facilmente pelo teste do pezinho, daí a importância desses testes, dos vários testes, né, de detecção de doenças congênitas nos recém-nascidos.
Então, resumindo, nessa aula de hoje de oxidação dos aminoácidos, a gente começou vendo como que esses aminoácidos são digeridos e absorvidos no gastrointestinal, nos aminoácidos provenientes da dieta. Depois vimos como que eles sofrem transdesaminação no fígado, ocorre a transferência do glutamino do aminoácido para um alfa-cetoglutarato formando glutamato. Depois, essa enzima é catalisada pelas transaminases no citosol. Esse glutamato formado é transportado para a mitocôndria, onde sofre desaminação oxidativa pela glutamato desidrogenase, liberando amônia. E essa amônia produzida nos tecidos extrahepáticos tem que ser transferida para o fígado também, e elas são transferidas através principalmente de glutamina, ou no caso dos músculos, da alanina, no ciclo da alanina, da glicose e alanina, né? Depois dessa amônia no fígado, ela tem que ser metabolizada, ela é transformada em ureia pelo ciclo da ureia. Vimos a conexão que existe entre o ciclo da ureia e o ciclo do ácido cítrico, que é a bicicleta de Krebs, e como que ocorre a regulação do ciclo da ureia. Por fim, vimos o destino dos esqueletos carbônicos dos aminoácidos, o alfa-cetoácidos, né? E vimos a diferença entre aminoácidos cetogênicos e glucogênicos. E por fim, vimos que várias disfunções genéticas são causadas por alterações no catabolismo de aminoácidos, com mais detalhe na fenilcetonúria. E é isso aí. Tchau, tchau, pessoal!